Bom dia, são 6 horas da manhã. Hoje é terça-feira e hoje eu tenho treino de corrida, treino de musculação. Esse vídeo é no intuito de mostrar para vocês como está sendo as minhas refeições antes da maratona. A maratona tá quase chegando, faltam quase 15 dias, acho que 17 dias, se não me engano, 17, 18, alguma coisa assim. E aí eu quero mostrar pra vocês como tá sendo a minha alimentação do dia a dia pra poder fazer os treinos pra maratona, que tá sendo bem puxado. Eu já comecei assim, mostrando algo diferente, porque eu tomei café com proteína vegana de pré-treino. Eu adoro tomar uma proteína vegana de manhã quentinha. Quando não tem o Super Coffee ou o G-Coffee, que é o da Growth, eu uso café. No café... Fala, gente, esse café aqui de maquininha que eu faço em casa, só que ao invés de fazer um tiquinho assim de café, eu faço um copão, eu deixo ele aguado mesmo, que aí eu misturo com a proteína e ele fica com um aspecto mais, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mais cremosinho, olha. E eu gosto de tomar assim pela manhã, uma coisa que eu gosto de tomar sempre quentinho e tudo mais. Então já inicio assim, tomo os meus manipulados também, como vocês viram, esses manipulados foram feitos por receita médica. Então assim, tem manipulado ali que é enzima digestiva, coisas para melhorar a parte intestinal. Eu sempre que eu vou na minha médica, ela pede para dar um tratamento no intestino, porque assim, o intestino saudável é um corpo saudável. Então ele tem vários manipulados. Eu não vou entrar muito no mérito de quais manipulados são, mas são manipulados que eu geralmente faço com um endocrinologista e algumas vitaminas também que eu utilizo. Então é isso, tomar aqui meu café para poder ir treinar. Como esse final de semana eu fiz prova, mais 35 km, eu tenho um treino regenerativo de 20 minutos bem leve. E aí eu já vou aproveitar e falar também nesse vídeo pra vocês sobre esse tênis aqui, que é o Super Blast da ASICS, que eu tinha recebido da ASICS e não falei nada pra vocês. Não fiz um vídeo completo aqui dando as minhas impressões sobre o Super Blast. Já testei ele em alguns treinos que eu fiz durante a semana. Não consigo testar nesse momento esses tênis em treinos longos, porque os treinos longos eu estou priorizando utilizar o tênis que eu vou usar na maratona pra já ir me acostumando. Então assim, os treinos durante a semana que eu consigo fazer, eu já rodei, se não me engano, uns 30 quilômetros com ele, se eu não me engano, tá? Mais ou menos isso. Então, hoje é um treino regenerativo, que eu vou fazer bem leve. E aí eu vou aproveitar e ir com esse tênis. Ele é bem bonito, né? Olha. Vou aproveitar e ir com esse tênis e aí já aproveitar nesse vídeo, contar pra vocês a minha experiência, se vale a pena ou não, qual o valor dele, pra quem que eu indico. Coisas que eu gosto de falar no vídeo, né? Assim, esses conteúdos que eu faço aqui, todos os meus vídeos são de vlogs, mas eu gosto de trazer pra vocês a minha experiência com produtos de corrida, já que o meu nicho é de corrida e eu sempre tô recebendo tênis pra poder testar. Inclusive, tem outros tênis aqui já pra testar, ó. Esse chegou esses dias da Fila, que é o, esqueci o nome dele, é o Máximos, Fila Máximos. Se eu não me engano, é um lançamento da Fila, inclusive. Tá aqui pra testar também. Tem vários tênis aqui, gente. Então, assim, vou falando com vocês com calma. Inclusive, tem o da New Balance também, que eu ainda não falei, que é o V5 More. Então, ó, bora lá. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Antes de sair, eu recebi essa bolsa aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Essa bolsa aqui, da Bayer, que é a marca que produz
Bepantol, Rexona. Então eles me mandaram uma cartinha falando sobre todos os produtos. E aqui dentro dessa bolsa que eu achei maravilhosa, veio um Bepantol termohidratante restaurador. Veio um creme hidratante restaurador também. Previne ressecamento extremo, restaura e protege e nutre a pele. Uso diário. Veio um Bepantol Derma para pele sensível e seca. De rosto também. Esse gel, né, que é um gel facial para você poder limpar a pele. Veio protetor labial diário, protetor. Um sabonete para região íntima. Ah, e veio um suplemento também. Eles me mandaram um suplemento que não é da Bepantol, tá? É Redoxon, tripla ação, auxilia no funcionamento do sistema autoimune. E esse suplemento aqui é tipo um efervescente de vitamina C. Tem vitamina C, vitamina D e zinco. Esse daqui, ó. E só que junto com eles veio uma necessaire. E essa bolsa, ela vem com uma cordinha. Inclusive, essa bolsa tá tão bonita que eu acho que eu vou levar ela pra Nova York pra poder passear no dia a dia, sabe? Obrigada, pessoal da Baia, pelos mimos. E eu adoro os produtos da Bepantol, porque eu sempre que eu uso os produtos da Bepantol, minha pele fica super, super hidratada. Eles já mandaram algumas coisas de rosto pra mim e eu simplesmente amei. Minha pele amou também. Eu já tava esquecendo, mas antes de sair, e eu já mostrei isso no último vídeo falando sobre suplementação, eu tomo 3 coisas. Pect Strong, que esse aqui eu mandei manipular, Amino, que é aminoácidos, e o NGATP. Só que o NGATP acabou ontem, então não estou tomando hoje, ele chega hoje pra mim, e aí eu já aproveito e tomo ele. São algumas suplementações que eu adotei pra maratona. Minha água acabou, peraí. São algumas suplementações que eu adotei pra maratona e até comentei no vídeo falando que é uma suplementação a mais que eu tô tomando mesmo, tá? Isso daí foi tudo conversado com a minha médica, com a nutricionista. São algumas suplementações que nem tão baratas são, pra eu ser bem sincero com vocês. E aí, eu misturo tudo, aqui ó, misturo tudo num copinho. Outra coisa também que eu sempre tomo antes do treino, que é betalanina e creatina. Todos esses 2 produtos aqui, mais a proteína vegana, são da Growth Suplementos, tá? Tem cupom de desconto que eu deixo sempre na descrição desse vídeo. Todos os itens que eu mostro que tem cupom de desconto, sempre deixo na descrição do vídeo, tá? Se às vezes eu esqueço de colocar aqui no meio do vídeo, pode olhar na descrição do vídeo que sempre tem. E aí eu não coloco muita água, gente, eu coloco pouca água pra não ficar me dando aquela vontade de ir no banheiro. Hoje eu falei pra vocês que é um treino regenerativo, então os batimentos cardíacos tem que estar bem baixo. O pace tá sendo um pace de 7 e é só mesmo pra soltar as pernas. O legal desse ciclo de maratona é que eu aprendi muito a treinar na minha zona de conforto, coisa que eu não estava muito acostumada a fazer. E é muito importante, porque é assim que você consegue desenvolver melhor a sua capacidade respiratória. Se vocês não perceberam, eu estou utilizando um método novo para poder gravar. No caso aqui eu estou utilizando a câmera. Me contem nos comentários se tá legal, se o áudio tá legal, se as imagens estão legais.
treinos na parte da manhã, corridinha regenerativa e exercício de fortalecimento. Eu não sei se vocês repararam, mas esses exercícios de fortalecimento que eu tenho feito, hoje eu treinei core e alguns exercícios aí para glúteo, né, para estabilização. São exercícios que a gente não carrega peso de academia, e sim o peso do corpo e as mini bands que a gente trabalha bastante. Esses exercícios são fundamentais para não gerar uma lesão. Então eu trabalho bastante glúteo, bastante core, bastante estabilidade, que são coisas que vão me ajudar nas pernas, na estabilização durante a corrida. Tem sido muito bom fazer esses exercícios. Eu estou agora com uma treinadora voltada especificamente para a corrida, que é a Roberta Abdala. Quem segue no Instagram sabe que ela é uma excelente treinadora. Já é maratonista também, e aí eu perguntei para ela se ela podia me ajudar com esses treinos de academia. Ela fez uma planilha para mim voltada especificamente para maratona. Então, os exercícios que eu tenho trabalhado para maratona são bem diferentes desses exercícios que eu estou acostumada a fazer, que são mais tradicionais e são mais pesados. Então, assim, eu tô no meio termo ali. Alguns dias eu treino mais leves, fortalecimentos, alguns dias eu tenho treinos mais pesados, por exemplo, amanhã eu tenho treino de inferiores, então é um pouco mais pesado. E lembrando que eu também estou no Pilates, então assim, o Pilates eu consigo trabalhar bastante inferiores, nas partes que eu tenho mais propensão a ter uma lesão, que é o glúteo, o joelho. E hoje, à tarde, eu também tenho Pilates, então hoje na verdade nem são 2 treinos, são 3 treinos no dia. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Meu café da manhã é bem básico, tá? Vai ser whey protein de novo, uma dose de whey com um cafezinho pra dar uma acordadinha. Melão, frutinha e ovos. Eu ia fazer melão e mamão, mas o meu mamão acabou, então vai ser só melão mesmo e ovos. Então vai ser frutinha, whey e ovos. Então bora preparar. Então aqui ó, tem 3 ovos mexidos, melão, café com whey, mais uma dose, né, gente, pra gente acordar, e bastante água. Já deixei minha garrafa pronta de água, deixo ela do meu lado sempre pra lembrar de beber. Bom, já aproveitando esse vídeo depois do meu treino, depois do meu café da manhã, para falar do Super Blast 2, esse é o modelo Paris, que eu recebi do pessoal da Centauro. E foi um tênis que eu tava doida para testar, porque ele é um tênis que promete e muito. O Super Blast 2, ele tem um amortecimento assim, um pouco diferenciado, por exemplo, do Nova Blast. Você vê que a aparência dele é um pouco mais robusta do que o Nova Blast. Ele tem um drop de 8 milímetros, é indicado para treinos de velocidades em provas, ou seja, para mim seria um tênis para qualquer tipo de treino. É um tênis super confortável, é um tênis que você consegue usar também, por exemplo, para sair, porque ele é super confortável e ele pesa, o meu, que é 36, tá? Ele pesa 203 gramas, que para mim é leve, por ser considerado um tênis aí pau pra toda obra, pra mim ele é leve. Ele não tem placa de carbono, ó. Ele não tem placa, porém tem uma característica peculiar. Eles falam que esse tênis é o proibidão, tá? E o que seria o tênis proibidão? Eu vou até ler aqui, porque assim, é uma regra da World Athletics, tá? Então, o tênis, ele tem uma altura de entressola que não pode ultrapassar de 40 milímetros. Como o Super Blast 2 ele tem 45 milímetros dessa altura, ele não pode ser usado em algumas competições. Não quer dizer que você, atleta amador que não compete, não possa usar o tênis numa corrida. Você pode. Aqui a gente está falando de pessoas que competem, tá? Então, assim, se a pessoa competiu, também não é qualquer prova, são as provas da World Athletics, tá? Então, assim, se a pessoa competiu numa prova aí, uma provinha de interior, por exemplo, isso aqui não vai ser proibido. Mas já algumas provas que o pessoal costuma fazer pela World Athletics, esse tênis seria proibido por conta do tamanho, que é esse tamanho aqui, ó, o tamanho da entressola até essa base aqui, tá? Então, ela é maior do que é permitido, apesar de não ser um tênis com placa de carbono. Eu usei esse tênis em alguns treinos de velocidade que eu fiz, um treino progressivo, usei no regenerativo, usei para malhar, usei para passear
E é um tênis que eu gostei bastante. Eu achei ele, não sei se foi uma impressão minha, porque o tempo estava quente, um pouco abafado no pé, na parte da frente, tá? Me lembrou até um pouco o Nova Blast, só que foi uma impressão que eu tive também do Nova Blast, mas estava quente o dia. Então assim, eu não sei se a meia que eu usei foi adequada ou não. Hoje eu senti ele um pouquinho abafado no pé. Nada que me incomodou, nossa, eu preciso de parar, tirar o tênis. Mas às vezes você que é um pouco mais sensível em relação ao calor e à temperatura pode sentir sim, pode sentir isso, tá? Ele é um tênis que tem a mesma tecnologia do Nova Blast em relação ao amortecimento dele, que é o FF Blast. Eu acho que é isso que fala mesmo, mas enfim. Ou seja, você vai sentir ele um pouco parecido com o Nova Blast. Ele tem um retorno de energia bem gostoso, igual eu disse pra vocês. Eu usei num treino de progressivo, onde eu aumentei ali as passadas. Você sente um retorno de energia enquanto você dá as suas passadas. Você sente um pouco ele, né, te impulsionando aí para poder você fazer as suas corridas mais rápidas. E uma característica legal dos tênis da ASICS é a durabilidade, tá? Eu já tive o Nova Blast 2, tenho a 4 agora e agora o Super Blast. Você percebe que a sola dos tênis da ASICS são duráveis. Inclusive, o meu primeiro tênis de corrida oficial, que foi o Nose 3, se não me engano, 9, tem tempo. Ele durou muito, durou uns 3 anos. Aí depois eu passei pro GT 2000 também da ASICS, durou anos. Então assim, depois que eu parei de correr com esses tênis, eu continuei usando eles para sair, para ir na academia. Então a questão da durabilidade dos tênis da ASICS é algo que assim, se você procura um tênis para ficar rodando por muito tempo, que não vai trocar tão cedo, essa é uma vantagem de ter um tênis da ASICS. Agora, para quem que eu indicaria esse tênis? Qualquer pessoa. Ah, mas não é proibido? Qualquer pessoa. Ele é um tênis que entrega amortecimento, ele entrega conforto. Então, se você é um iniciante na corrida, pode usar. Se você é um corredor mais avançado, quer aí fazer treinos de velocidade, pode usar. E aí, por exemplo, se a pessoa quer o primeiro tênis, também indicaria, porque você consegue fazer seus treinos de tiro, treinos progressivos, seus treinos de rodagem, as suas provas de corrida. É um tênis que eu indicaria para qualquer pessoa, tá? Ele, a parte de dentro dele, como vocês podem ver, é bem acolchoado também. É bem gostosinha. A lingueta é ajustável. O cadarço é bem grande, então, ou seja, esse cadarço aqui, você não vai ter problema se você quiser usar o furo extra. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 5 furos, incluindo o furo extra, que é o 6º furo, tá? Eu gosto bastante desse design da ASICS com esse solado mais robusto, que é o Nova Blast também tem. Eu adorei esse modelo Paris, esse modelo 2 que eles mandaram pra mim. E o mais legal é que, apesar de ser robusto, igual eu disse, ele tem leveza, tá? 203 gramas pra mim, num tênis que entrega amortecimento, é muito raro, tá? Nos tênis. Difícil de você achar um tênis assim. O preço dele é um pouco salgado, R$ 1.600, deve estar aí nos sites, que é o preço de lançamento dele. Geralmente você encontra promoção, alguma coisa assim. Inclusive, se vocês querem acompanhar promoções de tênis para você começar a correr, para você que já corre há mais tempo, entra lá no grupo, vou deixar o link na bio. Mas esse tênis aqui, o preço dele de lançamento estava R$ 1.600. O Nova Blast, por sua vez, estava em torno de R$ 1.000. Ele, para mim, entre ele e o Nova Blast, esse aqui parece ser um pouco mais robusto e entrega um pouco mais de responsividade na hora da corrida e um pouco mais de amortecimento. Foi o que eu percebi, tá? Em relação ao Nova Blast. Mas, gente, o Nova Blast não perde em nada. Se você tá querendo um tênis, quer pagar um pouco mais barato que é o Nova Blast, vai na fé, que é um dos tênis que eu também adoro, eu gosto bastante e vai aí ser excelente para suas provas e para suas corridas, tá? Agora, me falem aqui, essa cor, esse modelo desse tênis, tá bonito ou não tá? E se você compraria ou não o Super Blast 2 da ASICS? Só lembrando que o intuito de falar um pouco sobre os modelos que eu recebo não é de fazer um review completo, como vocês veem aí na internet, de alguns outros canais. Inclusive, eu não sou muito fã de review de tênis, sabe? Quando a pessoa fala que tem tanto de tecnologia que você não entende nada. Eu prefiro falar a minha percepção do tênis durante a corrida e passar um pouco pra vocês. Eu não sei se vocês gostam assim, até comentem aqui se vocês preferem assim ou não, ou se vocês querem que eu aprofunde mais sobre a tecnologia do tênis. Vamos lá, o que a gente tem hoje pro nosso almoço, que já são 12h36, tá? Porque assim, a gente toma café logo em seguida, já vai pra parte do almoço. E aí, já deixei tudo aqui picadinho, tá? Aqui eu tenho... Caiu 2 cenourinhas. Pronto, peguei. Pronto, peguei.
Aqui eu tenho cenourinhas com abobrinha picada, 4 bolinhos de carne de contrafilé. Eu gosto de fazer bolinha assim, ó. Vocês vão entender por que agora. E purezinho de batata que já tá pronto, tá? Como eu vou fazer isso daqui, gente? Depois que eu peguei essa prática de fazer dessa forma, não largo mais. Eu coloco a carne aqui dentro, junto com os vegetais, legumes, o que eu tiver. Porque eu não sei a diferença de vegetal e legume, tá? Eu coloco tudo aqui dentro. Ó. Tá aqui dentro. Vou dar uma sacudida e vou colocar um pouquinho de azeite. Um pouquinho mesmo, tá? Porque a carne ela já vai soltar um pouquinho de óleo. É mais pelo vegetal, legume, sei lá. Dá uma mexidinha e colocar pra assar a 180 graus por 15 minutos. Que é o suficiente também pra carne não ficar ressecada e os legumes ficarem no ponto. O purê eu vou esquentar no micro-ondas mesmo porque já tá pronto. E é isso. Ficou assim, ó, purezinho, legumes, carne. Esse aqui é o almoço de hoje. Acabei de chegar do Pilates e assim, cabelo tá urgentemente precisando de lavar. Então eu vou ali lavar porque hoje, como o dia tá quente, dá pra aproveitar o calor pra ver se seca mais rápido. Chegaram pra mim algumas encomendas do Mercado Livre. E eu acabei de lavar o cabelo, esqueci de toalha. E a encomenda de suplementação, inclusive. Eu comprei o Energy ATP, que eu falei com vocês que eu não tomei mais cedo porque tinha acabado. Que é esse sachêzinho aqui. E aí vem 30 sachêzinhos. Tomo sempre de manhã, antes do treino. Treino de musculação, treino de corrida. E eu senti falta hoje do meu Super Coffee. Olha, eu gosto muito do G-Coffee, que é o da Growth, mas não tá tendo no site. E aí eu acabo optando pelo Super Coffee, que é a entrega rápida, de um dia pro outro. Então eu comprei o Super Coffee e o Energy ATP da Central Nutrition. Agora na parte da tarde, deixa eu arrumar a câmera aqui, vou aumentar um pouquinho. Agora na parte da tarde, eu como... Se tem um segredo pra sua dieta dar certo, e você se sentir saciada o tempo todo, é você ter proteína na sua dieta, tá? Então, a parte da tarde agora, eu costumo comer 2 fatias de pão. Esse aqui é o pão sem glúten, tá? Então, eu faço ele na airfryer torradinho. 2 fatias de pão e proteína vegana. Eu tomo um copo de proteína vegana, que é um scoop inteiro. Na parte da manhã eu tomo menos, eu tomo meio scoop. Agora na parte da tarde eu tomo um pouco mais. Então todas as minhas refeições têm um aporte de proteína. E a proteína que vai te deixar saciada por mais tempo, não vai te deixar você ficar com aquela vontade de beliscar entre uma refeição e outra, e te ajuda a manter a massa muscular, tá? Então é super importante. Torradinha com pasta de amendoim e manteiguinha. E whey com um pouquinho de Super Coffee, bem pouco mesmo de Super Coffee, só pra dar sabor. E esse aqui é o lanche da tarde. Ó, aqui é assim, é nível de intimidade. Estou aqui com o cabelo molhado. Vou deixar ele secar natural. E aí eu quero falar pra vocês sobre um assunto
em relação à maratona, em relação aos meus treinos e em relação a algumas coisas que tá se passando nesse momento. Eu falei com vocês que eu ia voltar para fazer o Pilates. E um dos motivos específicos é porque o Pilates me ajuda muito a fortalecer certas áreas que eu tenho propensão a ter mais dor. Mas eu não sei se eu cheguei a mencionar em algum vídeo aqui, eu estou com uma dor no joelho esquerdo, mais precisamente. E essa dor começou bem quando eu comecei a treinar para maratona, aumentar meu volume de treinos. E aí fazendo fortalecimento e tal, não sei o que, e a dor não parava. Comecei a ir no Pilates, tratar essa dor 2 vezes com compressa de gelo por dia. E mesmo assim a dor vai e volta, vai e volta. Parece uma dor crônica, sabe? Que eu preciso ir tratando quando dá. E acontece que essa dor no joelho, ela não acontece quando eu estou correndo. Ela acontece quando eu não estou correndo. Quando eu estou deitada, quando eu estou andando em algum lugar, andando, caminhando, eu sinto uma dorzinha ali. Eu conversei com a minha treinadora, conversei com a físio, elas falaram que é na pata de ganso. Quem sabe, quem não sabe, é uma parte ali do joelho que fica bem atrás, entre atrás e a frente do joelho. Depois eu mostro pra vocês mais direito. Mas é a famosa pata de ganso, que é uma tendinite, e é uma tendinite, tá? E aí o Pilates tá me ajudando a tratar isso, tá amenizando a situação. Quando eu vou correr, todos os treinos que eu fiz da corrida, os meus longos, nenhum deles eu senti o joelho. Às vezes eu sinto uma pontada ali, pá, mas depois passa. Agora eu sinto às vezes um pouco mais nos treinos de tiro. Quando eu vou fazer um pouco mais de força, eu sinto um pouco mais nos treinos de tiro. E o Pilates, mais os fortalecimentos específicos, que como vocês viram no vídeo de hoje, foi um fortalecimento um pouco mais específico. Esses exercícios estão me ajudando a amenizar essa situação. Eu ia fazer uma ressonância para saber se tem algum problema um pouco mais grave, mas a dor ela não tá aumentando. Ela tá ali estabilizada, é uma dor que tá estabilizada. E aí até minha físio falou assim que é besteira eu fazer essa ressonância agora, em cima da hora de fazer a maratona, esperar fazer a maratona. Por exemplo, esse final de semana eu fiz 35, não senti dor. Então às vezes é besteira eu estar indo pra olhar essa dor agora, nesse momento, sabe? Faltando 15 dias. E aí assim que eu voltar, eu vou diminuir os treinos, vou ver se essa dor vai diminuir. Mas canela, pés e tal, graças a Deus nada. O que eu quero dizer pra vocês é: entenda o seu corpo. É ideal você treinar com dor? Não, não é ideal você treinar com dor, mas é ideal você entender até onde você pode ir ali com essa dor. Eu, no meu caso, correr não dói. No caso, deitar dói, dobrar o joelho às vezes dói, tipo, tô sentado e dobro o joelho, aí dói um pouco. Entenda a dor, busque ajuda, né? No meu caso, eu tô com fisioterapeuta, treinadora, meu treinador de corrida, de fortalecimento. Tô fazendo compressa de gelo, tô indo também na liberação para poder liberar ali as partes que eu preciso. Tenha suporte. A HB é difícil porque eu não tenho condição. Tudo bem, mas pelo menos o fortalecimento, buscar informações aonde você pode fazer esse fortalecimento. Às vezes até pelo convênio você consegue uma fisioterapia, uma guia de fisioterapia para poder fazer e tratar. Não negligencie. Porque se eu simplesmente tivesse ignorado essa dor e não tivesse buscado meios ali para amenizar essa situação, provavelmente eu não estaria conseguindo correr. Vocês entendem? Eu estou conseguindo correr, a dor está controlada, ela ainda não parou 100%, continua, mas não nas minhas corridas, e provavelmente ela pare quando eu diminuir o volume de treinos. Então faltam só 15 dias, eu acho que eu consigo sim, sem problema nenhum, acho que ela não vai ser um problema ali na maratona. Só que você precisa entender até onde você consegue ir e não forçar mais do que isso. Inclusive, nos momentos que eu estava com dor e eu tinha que treinar, eu falei assim, não, eu vou dar uma parada, eu vou pôr um pouco mais de gelo para amenizar a situação. Outra coisa é que eu não fiz uso de medicamentos, tipo, não sei como é que fala, mas esses remédios que geralmente os médicos indicam para parar a dor. Não, eu não uso, gente, eu sou contra usar esses remédios porque eu já usei uma vez para tratar uma canelite e só mascara a dor. Só mascara. E aí você acha que tá melhorando, que tá conseguindo treinar e na verdade você não tá. A dor tá ali, só tá mascarada pelo remédio. Então,
Esses remédios eu sou contra usar. Se você usa, foi recomendação médica, tudo bem, mas eu sou contra e eu prefiro não usar. Igual dor de cabeça também, assim, é no último caso que eu uso. Eu acho que isso não vai ser um problema pra mim, pra maratona. Eu tô na expectativa, eu tô ansiosa também. Agora, sabendo o horário da minha largada, eu vou ter que mudar um pouco da minha estratégia de alimentação durante a manhã. Em relação ao horário para começar a correr, eu não tô preocupada. Acho que eu tô um pouco mais preocupada em relação ao que comer, porque eu não posso só tomar suplementação e esperar até 11 horas para começar a correr, porque eu vou sentir fome. E é fome que eu falo, aquela que buraco no estômago de fome mesmo. Acho que não vai ter necessidade. Inclusive, eu brinquei também lá nos stories falando que, como é muito tarde a largada, se vocês querem ver, e eu vou dar notícia aqui pra vocês. O Thiago, ele também tem o reloginho biológico dele, assim, ó, meio-dia ele tem que começar e não come, ele tem dor de cabeça, fica indisposto. E como minha largada é às 11, ou ele vai almoçar antes, tipo, 30 minutos, 11 horas, ele almoça 11 horas, 30 minutos, tô correndo 5 km, talvez eu nem passe por perto dele. Ou ele vai almoçar antes, ou ele vai esperar dar meio-dia ali mais ou menos, almoçar e depois me encontrar ali no meio do percurso, que a gente tá combinando um ponto ali estratégico pra ele me encontrar e me filmar. E aí eu tenho certeza que ele vai almoçar antes. Vocês querem apostar quanto? Só falei assim, leva uma marmitex pra mim depois da corrida. Mas é isso, gente. São quase 5 horas da tarde. Eu vou dar uma organizada na casa. Tem vasilha pra lavar e tirar alguns pelinhos do chão que, assim, ontem foi limpo aqui, sabe? Fizeram limpeza aqui, mas os cachorros estão soltando muito pelo. É época, né? É época. Hora do jantar, coloquei água aqui para esquentar, vou fazer um macarrão agora à noite com carne moída e molho. De jantar temos mais legumes, dessa vez também coloquei palmito aqui no meio, carne e macarrão para finalizar a noite. E é isso. Para finalizar a noite, eu recebi esse slip aqui do Koala. Você já deve ter ouvido falar, né? É a primeira vez que eu vou testar ele aqui. Ele é bem simples de fazer. Ele é mais um produtinho pra você ter uma noite de sono mais tranquilo, sabe? Não tem muita caloria, não tem muito nada não. Coloco um scoop. E eu vou colocar no micro-ondas pra esquentar. E é isso, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Não esquece, gente, porque isso é muito importante pra mim, de deixar o seu like e qualquer dúvida, qualquer informação que vocês quiserem. Por exemplo, hoje, todo o vídeo que vocês viram, eu fiz da minha nova câmera, que eu comprei justamente para poder fazer esses vlogs. Se vocês gostaram dessa resolução, se o áudio tá bom, deixa aqui pra mim nos comentários para ter um feedback de vocês. Sobre o Super Blast 2 também, se vocês tiverem alguma dúvida, algum tênis que vocês queiram que eu trago aqui próxima vez no canal, deixa aqui nos comentários também. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, um beijo e tchau!